Então, bora lá, pessoal. Essa aula aqui é um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, agora em vídeo. Eu, professora Ingrid, vou explicar para vocês hoje as gerações da Escola de Frankfurt, tá? Então, fica aí atento que é um conteúdo aí para essa prova, bastante interessante, que vai estar contido lá no nosso capítulo 8 da apostila aí do Bernoulli. Então, sem mais delongas, vamos deixar aí, né, que essa véspera de prova te pique e que você fique aqui com a gente para aprender mais esse conteúdo. Hoje a gente vai falar da primeira, da segunda e da terceira gerações aí dessa escola de Frankfurt. Então, o que foi a primeira geração? São os pensadores aí que compõem a primeira geração, o Horkheim, Theodor Adorno, o Herbert Marcuse e Walter Benjamin. A gente tem que lembrar de uma coisa bastante interessante aí na escola de Frankfurt, que vai ser o quê, pessoal? Aquela saída da escola de Frankfurt, lá da Alemanha, depois migrando para a Suíça e finalmente chegando nos Estados Unidos, aonde você vai ter uma disseminação muito grande das ideias dessa escola. Então nós vamos ter aqui, pessoal, que esses pensadores estão estruturados no quê? Só para a gente relembrar, o Horkheim é o primeiro diretor da escola de Frankfurt, ainda quando ela funcionava lá na Alemanha, e quando o exército nazista chegou ali, né, eles acabaram aí migrando e se transferindo aí para a Suíça e posteriormente, como eu falei aí, para os Estados Unidos. Lembrando também que o Max Horkheim, ele é um existencialista, ou seja, ele tem aquela concepção da destruição total das ideias, desse pensamento, dessas tradições, a qual você não tem ali um horizonte de expectativa. É o niilismo, Ingrid? Não, não é o niilismo ainda de Friedrich Nietzsche, tá? Mas sim essa concepção de que a gente não deve esperar nada no amanhã, viver da melhor maneira possível para que o hoje se faça. Então nós temos aqui a base nos estudos, principalmente do marxismo e de Freud. Então o que nós vamos ter aqui? O materialismo histórico, que nada mais é do que a divisão de classes, tá? E aí com ele todas as ideias marxistas, e também nós vamos ter aí a questão da psicanálise freudiana, o entendimento da psique, quem é este homem, esses estudos mais ontológicos. Tem projetos interdisciplinares que vão abranger estudos entre quê, pessoal? Sociologia, economia, filosofia e psicologia a gente também pode encaixar aqui. Então, geralmente, os estudos que eles vão fazer vai estar focado em quê? Vão estar focados nas análises sociais, nos sistemas econômicos e também aí nessa questão do eu e da busca do eterno conhecimento filosófico. Isso tudo aqui gerou resultados como o quê, pessoal? A análise do totalitarismo presente na indústria cultural. Então não é em qualquer setor. Vamos lá lembrar o que é esse totalitarismo que nós estamos chamando aqui. É quando você tem como oposição alguém com uma ideia divergente, porém você não quer que essa ideia divergente ela fique ali coexistindo. Há uma destruição dessa ideia. Geralmente, um Estado totalitário, para se tornar totalitário, ele passa pelo Estado autoritário, para depois se tornar o totalitário. E o que seria isso presente na indústria cultural? Só para a gente lembrar. O que nós estamos aqui chamando de indústria cultural? O Theodor Adorno é o principal aí, analista da indústria cultural. Que essa indústria que coisifica a gente, trata todo mundo de forma homogênea. Então não quer que você tenha aqui dentro esse pensamento de maneiras diversas, esse pensamento plural da diversidade. E sim mais uma coisa, né, parecida, uma coisa ali semelhante. E acaba que tendo esse totalitarismo presente, somente um tipo de cultura está sendo divulgada. E eles dizem que cultura é essa? Eles mostram que é somente uma cultura burguesa, que não há uma cultura do proletariado, que não há uma cultura de pequenas outras classes e que isso tem que ser revertido. E outra coisa que eles querem é despertar a mente revolucionária. Ora, porque olha só onde é que é baseado os estudos. Quem é o pai aí dos grandes revolucionários? Porque o que é a revolução? A revolução é você destruir todo o código vigente e reconstruir. O que é diferente, por exemplo, de um reacionário que você encontra do lado aí do que a gente chama aí de conservadores. O que seria o reacionário, que é o extremo oposto? É aquele que quer manter todas as tradições e não derrubá-las. E sim simplesmente voltar, como se a gente voltasse séculos atrás e vivesse da mesma maneira. Já o revolucionário, ele quer o contrário disso. Ele quer a total destruição e erguer essa nova paz. Então, nessa primeira geração da escola de Frankfurt, é isso que eles vão analisar. Essa crítica a essa cultura burguesa e também despertar a mente revolucionária.
E é isso. Vamos agora para a segunda fase. Então, pessoal, continuando aqui, agora nós vamos para a segunda geração da Escola de Frankfurt. Na segunda geração, a gente vai encontrar o Dietmar Habermas, o Albrecht Wellman, tá? O Ludwig von Friedeberg e o Oscar Negri. É eles que nós vamos encontrar aqui com a teoria da ação comunicativa, tá? Criada lá em 1981, lembrando que o auge da Escola de Frankfurt é a década de 70. Então nós vamos ter que esses estudos estão baseados em quê, pessoal? Na interação humana livre da dominação. Essa dominação, no caso que eles estão dizendo aqui, é a dominação burguesa. Lógico, né? Se tem cunho marxista, a ideia deles é trocar esse modelo vigente pelo modelo do proletariado. Então nós temos aqui o rompimento com a ideologia vigente nesse período, que era qual, pessoal? O liberalismo. Eles querem romper com o liberalismo e eles querem tirar a alienação. Lembrando que esse conceito aqui de alienação é um conceito de Marx, a qual o trabalhador não se identifica no processo ali industrial, ou seja, se ele fabrica um produto, ele não se vê como participante. Tá? Então, eles estão aí buscando essas libertação. E aí um conceito interessante que eles colocam, a coisificação da coisa, né? Olha só que doideira. Isso quer dizer que o quê? Que o capitalismo e o sistema da burocracia, só para a gente lembrar, o capitalismo ele visa o quê, pessoal? O lucro. Essa é a palavra-chave do capitalismo. Então o capitalismo ele não visa simplesmente você ter o capital, mas sim como você faz esse capital reproduzir em mais capital. Essa é a parte interessante. A burocracia ela está pautada no quê? Na legalidade, na impessoalidade, na publicidade, na moralidade. Esses são aí os preceitos aí da burocracia. Então, um sistema onde tem a burocracia, lembrando que essa burocracia é do grande sociólogo aí, tá? Max Weber, que vai falar aí sobre a legalidade. Devemos ter um Estado impessoal, que tenha transparência nas suas formas e que seja baseado na moral. E eles estão justamente criticando essas estruturas, a estrutura do capitalismo e a estrutura da burocracia, dizendo que tudo isso torna o ser humano como uma única coisa, ou seja, independente de raças, independentes, no caso que nós falamos aqui, a etnia, né? Independente aí de grupos sociais, todos eles são vistos como uma única coisa, um único bloco. Essa é a grande crítica que eles fazem aqui. A outra questão aqui que eles vão fazer é, olha só, a superação do pensamento iluminista. Esse pensamento iluminista tem como base quem, pessoal? A razão, o homem como cidadão do mundo. Então eles querem deixar para trás esse pensamento iluminista e querem avançar para um próximo tópico, aonde eles iriam ver o quê? A reprodução social. Ingrid, reprodução social é quantas pessoas nascem na sociedade? Não é disso que estamos falando. A reprodução social é aquilo que é repassado como ideologias, é aquilo que são aí divulgados entre as sociedades, tá? E também ele está olhando como as patologias sociais são formadas. Por exemplo, lembra do totalitarismo que a gente falou ali ainda agora na primeira geração? O totalitarismo é considerado pela escola da segunda geração como uma patologia social, ou seja, uma doença social. Eu sempre falo que a sociologia, ela é como se fosse um médico, a sociedade o paciente, e os sintomas que esse paciente demonstra são ali devidos às suas patologias que vão surgindo ao longo aí desse convívio com outros indivíduos. Então a sociologia ela busca, né, resolver esses problemas aí da nossa sociedade. E o que eles queriam com isso tudo, Ingrid? Eles queriam restaurar, proteger e radicalizar, olha bem essa palavra, hein? Radicalizar os valores da democracia liberal. Ou seja, eles queriam uma nova estrutura de democracia liberal, da qual tivesse como base ali, né, as questões do socialismo, as questões freudianas dentro desse pensamento. E agora a gente vai ver a última geração, tá? Passando para a terceira geração. Então, continuando aqui, a última parte, a terceira geração. Terceira geração não tem tantos nomes quanto as outras, mas nós temos o grande Axel Honneth,
tá? O Axel vai estudar sobre o quê? As preocupações com os movimentos sociais da década de 60 e 70. Se você não está lembrado, nós temos aqui o 1968 na França, tá? Bastante importante durante a década de 60, os Estados Unidos com sexo, paz, né, e rock and roll aí, o movimento hippie. Todos esses movimentos mostrando novas características dessa sociedade que está surgindo. Lembrando, pós-Segunda Guerra Mundial, estamos saindo da Guerra Fria, então um novo cenário está surgindo. Aquela escola que outrora teve que sair da Alemanha, ir para a Suíça e depois ir para Nova York, está ligada com a escola de Colômbia, agora ela pode retornar à Alemanha. Nesse retorno, pessoal, o que nós vamos encontrar? O contexto histórico bastante interessante, entre eles a queda do Muro de Berlim e o grande processo de globalização, que nada mais é do que essa mundialização dos mercados, tendo como principal instrumentos as TICs, tá? O que seria essas TICs, pessoal? As tecnologias de informação e comunicação. Muito importante aqui nesse período do desenvolvimento da globalização. O outro, o que eles chamam de o outro? O que o Axel chama de o outro? O outro, pessoal, é esse indivíduo com o seu universo em torno dele e ele tem que ser analisado. Não simplesmente olhar a representação social em sua volta, mas sim olhar ele como um próprio protagonista, tá? E nós temos aí que também deve ser levado em conta as demandas dos grupos sociais. É aí que vai começar a surgir a agenda LGBT, a agenda feminista, tá? Então, todas essas agendas que brigam por interesses de grupos específicos. Lembrando, o marxismo ele tem como máxima uma teoria bastante interessante. A gente divide para conquistar, para dominar. Então, você acaba dividindo as classes sociais, você acaba dividindo os grupos sociais, fazendo com que eles tenham direitos sobre os outros, né? Com essa ideia de que, eu tenho aqui um grupo marginalizado contra um outro grupo que tem direitos. Então você vai ter aí esses grandes embates começando a surgir a partir dessa terceira geração aqui. E o que eles queriam? Olha só, se na segunda geração eles queriam a superação do pensamento iluminista, aqui eles vão querer o quê? Libertar as pessoas da ignorância com o uso da razão. Isso aqui nada mais é do que valorização. Você já deve ter respondido aí primeiro do que eu, do iluminismo. Então, se ali a gente teve na segunda geração a superação, aqui a gente poderia dizer que é o retorno, tá? Do iluminismo. E aí a gente encerra essas primeiras fases aqui, as 3 gerações das escolas de Frankfurt. Fica aí que tem mais um pouquinho que a gente vai abrir agora. Quem é o pensamento, né? Quem é não? Quais são os pensamentos do Horkheimer, Theodor Adorno, para a gente poder saber direitinho a escola de Frankfurt. E é isso.